Boa noite. Boa noite. Hoje nós temos o Guilherme Barroso, né? Nós vamos conversar com um autista adolescente. Nosso tema é Nada sobre Nós Sem Nós. Eu sou Miriam, cofundadora da Likens, casado com o Eduardo, estamos juntos há 18 anos. Nós temos 4 filhos, 2 dentro do espectro autista. Hoje eu vou falar rapidinho aqui sobre a Likens, porque nós temos muito assunto, vai ser muito boa na live de hoje. Então a Likens é um marketplace inclusivo, onde vendemos produtos produzidos por autistas e seus familiares, né? Então hoje nós estamos até numa campanha, trazendo mais pessoas que querem se beneficiar com esse projeto nosso, que querem expor seus produtos na nossa plataforma. E parte da renda, parte do que vendemos também é revertido para uma associação, que é a Associação Espaço do Autista, que oferece terapias para as pessoas autistas, adultos, lá a grande maioria é severo, né? Então são autistas adultos, tá bom? O Eduardo, diz aí, amor. Não, também eu sou Eduardo, né? Eu sou também um dos cofundadores da Likens. E o que eu queria partilhar com todo mundo aqui, para nossa alegria, e que serve aqui para nós que fazemos a Likens de entusiasmo, né? E nos estimula a seguir, é que nós submetemos a Likens a um edital de uma plataforma de um evento chamado Laços. E no Laços, né, você submetia a sua iniciativa de impacto social positivo, que passava por uma avaliação, né? Todos os negócios de impacto passavam por essa avaliação e o Laços selecionaria algumas iniciativas para se apresentar no evento, que esse evento irá acontecer no dia 21, 22 e 23 de setembro. E para nossa grata surpresa, né, nós fomos uma das iniciativas selecionadas no edital, e aí nós vamos apresentar, né, lá no evento, no Laço, que vai ser um evento 100% digital, o que é a Likens, qual é o problema que ela quer resolver, quais os objetivos que ela quer alcançar, e poder compartilhar essa experiência fantástica que nós estamos vivendo aí, em busca dessa cláusula, que é até a nossa tagline, que é por amor e inclusão. Então, na segunda-feira, às 19 horas, nós vamos estar lá no evento Laços. É só você colocar aí no seu Instagram, @laços, que você vai conseguir nos acompanhar na segunda-feira, nessa apresentação, que é motivo para nós de muito orgulho pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo. Tá bom, pessoal? E aí uma pessoa perguntou aí de onde é que nós somos, no início da live. Nós hoje ficamos aqui, residimos em Fortaleza, Ceará. Tá? Então a Likens é uma empresa cearense. Agora, sem mais delongas, né? Vamos iniciar, que o nosso convidado está esperando, né? E vocês também. Vamos lá, o Guilherme, nós estamos acionando aquele agora para ele entrar aqui na live. O Guilherme e a Rosângela, sua mãe. Mas vamos conversar com o Guilherme, acabou de completar 15 anos. Quando ele entrar, a gente vai dar os parabéns. Esperando só ele entrar aqui, ele já estava aí. Deixa eu ver aqui, amor, deu certo aqui. Chama ele aí. Vamos lá, estamos lhe aguardando. Você e a Rosângela, sua mãe. Vamos lá, estamos aqui aguardando, né? Ele deve estar entrando aqui agora. Que a gente conheceu o Guilherme no ano passado, né? A gente vai já falar sobre isso. E ele nos surpreendeu, né? E aí a gente passou a segui-lo, né? E aí hoje a gente vai saber um pouco mais de um autista, falando de autistas, um autista falando de autistas. Nada melhor do que isso, né? Oi, Guilherme! Olá! Oi, Rosângela, boa noite, tudo bem? Olá, Miriam e senhor Eduardo. Olá, Miriam. Olá, Eduardo. Boa noite. É só Eduardo. Né? Miriam, viu, Guilherme? Dona Miriam. Senhora Miriam, né? Na verdade. Só tem uma jovem senhora, mas pode me chamar de Miriam mesmo. Tudo bem. Antes de começar a live, eu queria mandar um abraço para pessoas muito especiais, que é a Lígia, né? Que foi uma colega minha de infância, que foi minha colega de infância.
que hoje eu acho que a mãe dela deve estar acompanhando. Um abraço também Vera. para a dona Vera também. Para o Gabriel Versosa, para o meu amigo, e para o Ibiapino, meu amigo não, irmão, um irmão que eu tenho do coração. Aqui. Que bom, Guilherme. Eu queria agradecer vocês terem aceitado nosso convite. Né? Algumas pessoas aí já estão até se pronunciando e falando dos seus livros. A Mariana, que leu, faz um presente para ela, que é minha sobrinha. Agradecer que ela é psicóloga, está estudando psicologia. Agradecer sua mãe ter aceitado nosso convite. Agora vamos começar aí conversando um pouquinho. Eu queria que você contasse um pouco sobre quem é o Guilherme, um pouquinho da sua história, né? Desde pequeno, como é que foi essa questão do diagnóstico e as terapias que você fez e faz, se você ainda faz, né? Se você pudesse contar um pouquinho aí da sua vida. Bem, primeiramente, boa noite a todos os telespectadores que estão nos assistindo. Bem, eu sou Guilherme Barroso, agora eu tenho 15 anos de idade, glória a Deus, glória a Deus. Parabéns, Guilherme! Foi agora, Dia né? 12 de setembro. Parabéns, Guilherme. Deus te abençoe. Para você. Isso mesmo, foi no dia 12 de setembro. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que me parabenizaram, pelo carinho que tem pela gente. E que Deus abençoe vocês também. Enfim, meu nome é Guilherme Barroso, eu tenho 15 anos de idade. Agora sou escritor de 3 livros aqui, ó. Diário para Adolescente Autista, Pelos Olhos de um Autista, Dicas para Professores e O Menino que Brincava com os Dedos. Esse aí é novidade, né? Esse aí. Essa é a novidade. Nós vamos lançar no dia 18 de setembro. Enfim, às 16 horas. Às 18. Às 18 horas. Pelo Colégio Diocesano. Pelo Colégio Diocesano. Eu, junto com a minha mãe, somos criadores do grupo Adolescentes Autistas Brasil, onde é um grupo que encontra-se adolescentes de vários estados do Brasil. Hoje temos uma meta de... Hoje a gente tem uma marca de... Mais ou menos uma marca de... 18, 20. 18, 20 adolescentes por aí. E tem o autismo. Legal, ó. E vocês se falam pelo Instagram, pelo WhatsApp? Como é essa comunicação através desse grupo? E como é que vocês se encontram? As duas redes sociais. Eu uso tanto o WhatsApp para poder falar com a minha família e com os meus amigos, como também no Instagram, para falar com os nossos queridos seguidores. Ela está falando em relação ao grupo dos adolescentes. A gente fala mais no WhatsApp mesmo. WhatsApp. Tem algum mediador? Hã? Alguém faz alguma mediação lá entre vocês? Sobre um assunto específico? Vocês conversam algum assunto específico? Ou é todo Tem mundo? algum profissional, Guilherme? Algum psicólogo? Algum terapeuta que acompanha as Tem pais? psicólogo, mas tem alguns que não fizeram um grande trabalho. Não, tem psicólogos, assim, eles fazem parte do grupo, sim, e sempre que possível eles estão lá dando uma força, conversando com os meninos. Porque a sinceridade aqui A gente sabe, é tranquilo, não tem problema. A gente entendeu. Tem alguns que contribuíram mais e outros que não contribuíram tanto, né? Mas todos eles, de alguma forma, contribuíram, né? Entendi. Tá certo. Guilherme, você, assim, sobre o diagnóstico, o autismo em si na sua vida, como é que foi? Essa questão, sua mãe também pode participar e contar um pouquinho pra gente, só pra gente... Essa parte aqui é mais com mãe. Essa parte aqui é mais com mãe do que a minha, né? Porque não lembro de muita coisa sobre o meu diagnóstico, mas se falarem eu falo mesmo. Bem, eu fui diagnosticado com 2 anos e meio, 2 anos e 2 meses, na verdade. Minha mãe sabe mais dessa história. Conte aí um pouquinho do que você sabe. E o médico disse pra ela que eu não poderia fazer nada porque eu só iria vegetar e que era melhor ter outro filho porque essa pessoa que está falando aqui sou eu, que não ia render as expectativas. Acreditem se quiser. Menina, não precisa. Difícil eu ouvir isso, né? Um pai ou uma mãe receber uma sentença dessa para o seu filho, né? Na verdade, foi só mãe mesmo. Porque mãe é uma peça fundamental para o desenvolvimento do filho. E foi só, para mim, foi só mãe mesmo. Parte de pai nunca teve uma, vamos dizer assim,
Não, tipo Ele assim, nunca foi para né? Nunca teve com a gente assim, nesse momento mais. nesse momento mais desafiador para nossas vidas. Pronto. Entendi. Mas foi bem difícil o diagnóstico. Não foi difícil, foi difícil ouvir da forma que foi dita, né? Hoje eu Realmente. digo sempre que ninguém tem o direito de sentenciar o outro, de forma alguma, independente de qual situação ele esteja. Por que não, ao invés de sentenciá-lo, dizer que não dá para fazer mais nada, não dizer assim, olha, enquanto a fé, há esperança, né? Então, foi bem difícil. Eu não sabia o que era autismo na época, não sabia mesmo. Então, ele falou com essas palavras, olha, a senhora tem outro filho? Eu disse, não. Ele disse, pois eu sugiro que a senhora tenha outro filho, que essa criança aí não vai render as suas expectativas. Essa criança provavelmente não vai andar, não vai falar, não vai fazer nada. Então, assim, eu saí do consultório vendo toda aquela criança que ele descreveu. Mas aí, após algum tempo, eu passei por um luto, eu tive depressão. Não foi fácil, de forma alguma, porque a gente acha que as pessoas vão estar com a gente, principalmente a família. E, de repente, passam a ver seu filho como uma pessoa louca, as pessoas se afastam, e é muito difícil. Por isso, eu quero deixar aqui o meu agradecimento a você, Miriam, e a você, Eduardo, por Ou melhor, estarem... senhora Miriam Senhora Miriam seu e senhor Eduardo. Eduardo, porque estarem permitindo que muitas mães venham aqui falar das suas histórias, e é muito importante o trabalho que vocês vêm fazendo. Mas, enfim, tive depressão, depois, com o tempo, eu entendi que eu precisava ter calma, então eu tive realmente assim, um encontro com Deus, digo verdadeiramente, e foi somente Deus que fez eu acreditar que era possível, independente de autismo, meu filho ir além. A partir do momento que eu parei de olhar para o papel, para o diagnóstico, para muito meu filho, unicamente exclusivo naquela criança que Deus tinha me permitido, eu comecei a entender qual era o propósito. Então, quanto mais eu orava a Deus sobre a vida do Guilherme, pela vida do Guilherme, mais eu vi o agir de Deus na vida dele. Então, eu parei de olhar para o problema, eu fui pensando na solução. Peraí, e se ele não tivesse esse diagnóstico, como é que eu ia tratar o meu filho? Eu ia deixar ele ficar subindo na mesa o tempo inteiro? Eu ia deixar ele fazer tudo o que ele queria? Não, eu não posso permitir isso. Pegava, fezes na mão. É porque a criança, como toda criança, Guilherme, toda bebezinho, toda criança, ele não entendia nada, né? Então, assim... E Não se ainda mais preocupe, não sendo... foi só você, viu, Guilherme? E ainda mais não sendo estimulado pela mãe. Não tô falando da senhora, claro, a senhora sempre me estimulou. Eu sei. Mas tô falando de outras mães que, tipo assim, não tiveram a oportunidade de poder estimular a criança e no final acabando sendo com um grau mais... com um grau mais severo. Isso. Ele está falando da importância das mães, dos pais estimular os seus filhos, né? Porque talvez muitos adolescentes de hoje, porque os adolescentes de hoje acham que mãe e pai não levam a vida para nada, entendeu? Só você mesmo, mas depois que a mãe deixa a criancinha, se continuar estimulando até se tornar adulta, ela vai se tornar uma pessoa que vai para o caminho do bem, entendeu? Então quer dizer que muitos adolescentes acham que a mãe e o pai não são uma peça fundamental para a vida deles. Acho que só eles mesmos. Acham que eles sabem de tudo, não é verdade? Acho que E só eles sabem, isso né? mesmo. Só eles são sabedores. Exatamente. Quando ele falou assim de fezes, é porque o médico na ocasião disse, porque eu contei exatamente como o médico me falou, seu filho vai usar a fralda a vida inteira. Então eu contei para ele isso, né? E aí ficou. Mas é isso. A gente precisa entender que independente da situação, independente das circunstâncias, existe um Deus que tudo vê, tudo ouve e que está ali para te apoiar. Tudo que vai e volta. O importante é que a gente precisa entender que são crianças. Crianças, adolescentes, vamos dizer assim, pessoas, porque não pode dizer só crianças também, Não, né? mas na hora do diagnóstico você era uma criança. Sim. Né? Então, quando criança recebe o diagnóstico, nós precisamos focar na criança, não no autista. É tanto que quando a mãe está gestante, ela diz assim, doutor, é menino ou é menina? Ela não pergunta se é autista. É menino ou menina? Então, você tem uma criança.
ou menino ou menina. E como criança nós precisamos zelar, cuidar e amar e também dar limites. Com certeza. É isso mesmo. Hoje a gente teve aqui um presente aqui de Deus, que o nosso Pedro, né, ele tem 5 anos, é não verbal. E hoje eu estava sentada em frente para ele no computador e ele adora computador, já curioso, né? E viu o computador do pai dele aberto e ficou olhando as coisinhas na tela. E quando eu percebi, eu disse, bom dia, Pedro. Ele, bom dia, bom dia. E eu gravei esse bom dia. A gente escuta, eu botei até no meu Instagram, pessoal. A gente está escutando direto, porque para a gente foi uma alegria enorme. Aquele pequeno milagrezinho que todo dia a gente está buscando aqui na nossa casa, porque todos os dois ainda falam pouco, né? E principalmente ele, que não falava muito, não fala bem explicadinho, assim. Então, quando ele falou esse bom dia e estava tão claro o bom dia, a gente ficou, assim, radiante, né? Então, a gente também acredita no potencial dos dois aqui de casa e no potencial dos autistas. Então, a gente espera também que já o nosso esteja bem esperto, assim, igual o Guilherme, né? Ah, mas eu não tenho dúvida, sabe? Porque a tecnologia ajudou muito no desenvolvimento da fala do Guilherme. Então, tudo com moderação. Principalmente o YouTube. Oh, ele está dizendo principalmente como é? YouTube. Enganchou aqui. Enganchou. Mas é isso. Enquanto as mães ficam muito preocupadas com o excesso, está mais do que certo, é necessário o limite, né? Então, assim, ajudou muito, porque eles aprendem por repetição. Então, quanto mais eles veem e ouvem, eles vão ficar. Depois você trabalha a ecolalia, né? Depois você trabalha lá. Mas, por enquanto, deixa o menino repetir porque está falando. Não, é bem isso mesmo, né? A questão da repetição, ela é importante. Até, independente dele ser típico ou atípico, né? A criança aprende por repetição. Tanto é que ela vê aquele desenho, as crianças típicas, 200 vezes, a gente não entende o motivo, né? Mas é uma forma de aprendizado. Algumas coisas se assemelham. A gente sabe que não é tudo, mas algumas coisas se assemelham, né? Então, realmente, a questão da repetição, a Miriam até estava comentando isso aqui com os outros nossos filhos, que todo dia a gente tem que repetir esse bom dia, né? Para que ele consiga fazer essa conexão e compreenda, né, esse retorno e realmente incorpore aquilo, né? Vamos dizer assim, extrapole aquilo para o repertório dele do dia a dia, né? Compreenda e extrapole, né? Olha, e é tão importante essa repetição. Guilherme assistiu um DVD umas 300 vezes. E é engraçado que ele voltava exatamente naquele momento. Tinha uma partezinha que ele parava ali e imediatamente voltava. Eu disse, menino, deixa eu continuar, e ele nunca deixava. Aí eu entendi, depois de muito tempo, que ele estava aprendendo. E para ele aprender, ele precisava repetir. Tinha que voltar sempre naquele ponto, né? Exatamente. O negócio é... Mandar um abraço aqui para a doutora Cristina Rocha. Cristina Rocha, que participou do É de Casa, da Globo. Cristina, tá certo. Nós conhecemos também aqui, viu? Ela até comentou aqui. Maravilha. Ela se emocionou aqui. Uma pessoa querida em relação também. ao Pedro. É aquela coisa boa que a causa nos traz e que essa nossa... As pessoas que a gente vai conhecendo ao longo, né, da jornada, né? Essa jornada que traz muitas pessoas assim queridas, especiais e que hoje fazem parte da nossa vida. A Cristina, eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, porque muitos, por causa da Covid, a gente se aproximou, mas se conheceu à distância e nunca se deu um abraço. Mas gosta e tem um carinho imenso. E a Cristina eu vi um dia desse numa clínica, né, que eu fui lá visitar até para divulgar o nosso trabalho com a Líquens e fiquei super feliz que eu conheci pessoalmente, né? Ela também está com um webinar maravilhoso, teve agora esses dias, então fantástico o trabalho também que ela vem fazendo, trazendo muito conhecimento para a gente. Depois ela já é nossa convidada aí com a live, viu? Que maravilha, que maravilha. Mandar um abraço aqui. Mandar um abraço para a Caliana também. Uma mãe de autista também. Mandar um abraço aqui para uma mãe de autista e também para a Caliana. Mãe do Arthur, meu amigo, que eu ensino a jogar bola com ele na escola. Olha aí, legal, legal. Eu queria
voltar um pouquinho aqui, Guilherme, sobre a questão das terapias. Sua mãe também pode falar. Se hoje, atualmente, você está fazendo alguma terapia continua, né? Ou se tem um trabalho em casa, o que é que vocês estão aplicando, né? Quais são as terapias que você faz hoje? Bem, hoje eu tenho dois psicólogos, né? No caso que é só um, na verdade. Hoje eu tenho atualmente só um psicólogo, que na verdade é um homem que trabalha coisas de macho, né? Afinal, eu quero ser um grande homem no futuro. Coisas de macho. Mas em questão de aba, questão de fala, desenvolvimento de fala, do dia a dia, hoje é mais com mãe. Mas na época eu fazia muito terapia mesmo. Peraí, deixa eu voltar aqui, pronto. Hoje, na época, né, eu fazia... Quando você era mais... Quando eu era mais novo, eu fazia... Fazia tudo. Fazia tudo para uma pessoa com autismo se desenvolver cada vez mais. Mas, só que na época, como não dava dando tanto desenvolvimento assim, minha mãe começou a me ajudar mais, entendeu? E graças a Deus eu consegui me evoluir. Assim, Guilherme fez muitas terapias, ele fez da fono, a terapia ocupacional, ele fez muita coisa, fez musicoterapia, ele fez muitas. Então, eu estava exausta. Com um profissional lá em Fortaleza. Ah, tá. Então, assim, chega um tempo da nossa vida que a gente fica exausta, a gente fica aquela exaustão. E você procura um retorno. E eu sou muito assim. E por falar em terapia, não poderia esquecer de mandar um salve pro meu psicólogo Rodrigo Maciel. Então, assim, eu sou muito de observar. Guilherme menor. Então, tinha coisas que, às vezes, ele mal entrava, já estava saindo. Eu perguntava para alguns profissionais, e aí, como foi? Ah, hoje foi ótimo. Hoje foi ótimo. E assim, mas o que é o ótimo? Me diga, eu queria saber o que é o ótimo, para eu poder dar continuidade a esse ótimo em casa. E quando eu via que existia uma resistência muito grande em compartilhar conhecimento, é claro que tem conhecimento que se adquire academicamente, outros na prática, né? Então, não é só a teoria, né? A prática, às vezes, é muito mais importante, né? Não só a teoria, exatamente. Então, assim, eu disse, não sabe uma coisa? Eu vou vou pegar esse menino aqui para poder organizá-lo, porque tem coisa que o profissional dizia que era para fazer assim, eu via que ele estava mais resistente. Então, assim, eu tomei para mim, de verdade, algumas situações de terapias. Eu sou apenas mãe. Então, como mãe, eu vou bloqueando o que eu vejo que é inadequado. Como mãe, eu vou ajudando a ele a se organizar socialmente, com as suas, sabe? Na organização dos seus afazeres em casa, social, quando sai, como ele deve se portar, o que ele deve fazer em casa após que ele almoça ou antes. Então, assim, trabalhando tudo que uma profissional não poderia vir aqui na minha casa fazer. Porque na época eu não conhecia o que era aba. Eu não sabia o que era aba. Então, hoje eu sei o que é aba. Então, a aba é tudo que eu fiz com meu filho. É o bloqueio de comportamentos mesmo, trabalhando, trazendo para o adequado. Então, é isso. Hoje o Guilherme não está com fonoaudióloga. Hoje só estou com psicólogo mesmo. Mas ele precisa... Não, precisa não. Não, já tô com a senhora já, a senhora não, já meu ajuda filho, bastante. Mas eu estou exausta. Não, mas tá bom, é melhor ajudar logo. Deixa eu lhe dizer. Então, assim, ele precisa. E por que não está, Rosângela? Porque há uma deficiência muito grande em profissionais que atendam adolescentes. Então, estão todos muito focados na infância, na primeira infância. Então, quer dizer, faço até um apelo aqui para os profissionais, abrir o leque, o olhar, porque as crianças crescem. Pois é. E quando crescem, não deixam de ter autismo. Precisa que as terapias tenham continuidade. Porque se você para com 12 anos, há uma regressão muito grande. Se eu parar, deixar o meu filho somente com um autista e parar de... deixa. Ele vai regredir. Ele vai regredir. Então, aqui não é deixa, é estimulação o tempo inteiro. É o meu filho, eu bloqueio quando eu acho que é devido. Mas não sabe bloqueando ele, meu amor? Sabe aquela situação que nós passamos assim? É importante porque se mãe não estiver aqui, eu vou sofrer só na sociedade. Boa, Guilherme. Gostei, Guilherme. Então nós precisamos aprender, né? Para quando eu não estiver aqui, você saber fazer o quê?
para saber mais, a me valorizar mais com a sociedade, me adaptar à sociedade. Mas, exatamente. Tipo, mas o meu sonho é que a senhora viva por muitos anos. Claro. Que lindo, vai viver, Guilherme, com Vai certeza. sim, essa declaração de amor Então, a maravilhosa. gente tem momento que a gente diz assim, eu queria ser eterna, Senhor, eu queria ser eterna. Eu queria viver enquanto ele vivesse, enquanto eles vivessem, sabe? Porque a gente é uma preocupação futura. Mas voltando aos profissionais, é importante que os profissionais abram um leque. Chega de pensar, eu sei que é importante ter profissionais especializados, qualificados para trabalhar as questões da primeira infância, né, no autismo, mas a adolescência é muito importante. Porque você abandona um menino com 12 anos, como é que fica esse adolescente? E esse adulto, como é que vai ficar? Pois é, foi isso que a gente viu quando a gente começou a frequentar a Associação Espaço do Autista, que a gente viu exatamente essa falta de apoio que eles tiveram durante essa adolescência, e aí regrediu. Levou eles para o autismo severo, entendeu? Alguns já eram severos e outros voltaram, vamos dizer assim, tinham um nível médio e acabaram ficando autistas severos por conta da questão da dificuldade de encontrar profissionais capacitados e habilitados, né? Porque tem toda a questão do manuseio, né? Porque uma coisa é manusear uma criança, né? Movimentos, peso, o contexto geral, né? E uma coisa é manusear um adolescente e outra coisa é manusear um adulto. Então, à medida que vão crescendo, né? Isso até pelo manuseio, pelas movimentações, né? Às vezes acontece a questão da autoagressão, acontece várias situações de comportamento inadequados que os profissionais têm receio, né, daquele comportamento. Então, é importante que eles se preparem e vejam até como uma oportunidade, né? Porque, como você colocou, hoje a gente sabe que aumentou muito a incidência do autismo, né? Pelos estudos, e que a tendência é que as pessoas vão envelhecer, vão crescer e vão estar aí precisando desse suporte, né? De profissionais. Então, o que você colocou faz muito sentido, Rosana. É verdade. Vamos ler aqui só um comentário que o pessoal está colocando. Vai aqui. Da tia Luciana, né? Que é a mãe do meu irmão Ibiapino. Enfim, de verdade, eu amo ser mãe do autista, que é Ibiapino Neto. Tem 15 anos e é um ser fantástico. Concordo, tia Luciana. Concordo. Aqui, também, DG Versosa, passos de um autista. Também tive dificuldades quando o Gabriel entrou na adolescência, mas agora ele está sendo atendido por excelentes profissionais. Que bom. Bom, né? Márcia Maia Abreu. A dificuldade vai aumentar na medida que vai crescendo. Verdade. Vendo aí? Neto Silva 1504. Eu tenho um irmão. O irmão é autista, severo. O meu irmão, ele tem 18 anos de idade. Meu irmão é autista severo. É isso aí. Pois é, tá vendo aí. Então A Pulinha 0212 falou hello. Hello. Então, há uma necessidade muito grande dos profissionais ampliarem esse olhar, né, de verdade, focar, porque estão crescendo. Daqui a pouco vai ter tantos adultos com autismo, tantos. Só aqui em Mossoró tem muitos. São muitas pessoas com autismo. Verdade. Sabe? Então, é necessário se ampliar. Fortaleza também. A nossa busca dessa associação, porque a ideia da Likens, né, é ajudar sempre uma associação diferente. E aí foi até a Efigênia, que tem o filho, o Júlio, né, que é o artista autista, né, adulto severo. Né? E ele é como o Tirulipa diz, autista. Isso. E ela nos apresentou a associação e a gente ficou exatamente preocupado com o futuro dos nossos, né? Porque a gente vê que não tem esse apoio do governo, tem poucas instituições que tratam do adulto, do adolescente, do adulto. Então a gente escolheu exatamente uma associação pequena e que tivesse esse foco no adulto, né? Para a gente fazer esse nosso trabalho, né? De ajudar a associação, que aí, como eu já disse antes, parte da renda vai para a associação estadual. Transformado em vários projetos. Agora mesmo a gente vai fazer um bazar no dia 26, se vocês vierem para Fortaleza. Né? No dia 26 a gente vai fazer esse bazar em prol da associação com roda de conversa,
né? Vão ter vários convidados exatamente Inclusive pra o gente. Dudu, que ele é um autista, né? Ele tem Asperger, ele é um autista, ele vai estar lá adulto 21 hoje. anos, adulto. Ele é palestrante, Guilherme, e ele também escreve numa revista, tá? O Dudu. Então ele já esteve aqui conosco no live e ele é um rapaz maravilhoso, sabe? Também, como você teve uma mãe que estimulou bastante e ele hoje está aí, a mãe e ele estão colhendo esses frutos aí da sua mesma forma, Guilherme. Eu quero só dar um oi aqui pro Caio, que é filho de um amigo meu que trabalhou comigo no grupo Adson Queiroz durante um tempo, lá que eu trabalhei muitos anos lá, e ele mandou um oi aqui. Vou dar um oi para todos que estão aí, né, que eu não cumprimentei. E uma pergunta que apareceu, Guilherme, você pode responder e sua mãe pode complementar, que era perguntando com quantos anos a sua mãe falou com você sobre o autismo. Pronto. Né? Então, acho que vale a pena você falar um pouco sobre isso, vocês dois. Quer falar? Fala. Eu posso falar. Nós dois, vá. Enfim, eu recebi com... Quando eu soube que eu tinha autismo, eu tinha mais ou menos uns 11 anos de idade. Isso foi em 2017, quando na época que eu já estava no 6º ano do Fundamental 2, que eu perguntava assim para minha mãe: ô mãe, por que eu sofro tanto assim? Por que ninguém gosta de mim? Por que todo mundo me acha estranho? Aí minha mãe não falava nada. Desde quando eu tinha uns 4 anos, eu não podia saber que eu tinha autismo. Não, você não conseguia entender o que era o autismo, né? E nenhum familiar poderia me contar que eu tinha autismo. Só a mãe, quando tiver uma idade que já tenha entendimento, já essas coisas. É porque falar de autismo para criança é muito complicado, porque não tem entendimento. E falar para a pessoa com autismo, né? Então, assim, qual foi o melhor momento? Eu falei para ele quando ele tinha 11 anos. Eu deixava muitas pistas visuais sobre a mesa, em todos os lugares possíveis de casa, para que ele conseguisse se identificar. Então, um certo dia, ele pegou um cartaz. Não peguei um cartaz, foi um filme que eu assisti. Ele viu um filme e tinha umas coisas em cima da mesa. Ele disse: ei, por acaso essa pessoa parece comigo? Essa pessoa parece comigo? Eu disse: parece. Aí ele foi lá nos papéis e olhou tudo. Olha, eu tenho essas características. Isso é característica? Eu disse: é. Então, isso quer dizer que eu tenho autismo? Eu disse: exatamente. Você tem autismo. E eu te amo muito porque você tem autismo. E se eu não tivesse, você iria me amar? Eu disse: iria te amar do mesmo jeito. Mas já que você tem autismo, que bom, porque você veio diferenciado. O Senhor Jesus te permitiu que você viesse. Ele fez você desse jeitinho para mim e para todas as pessoas que têm o amor, assim, a sensibilidade de amar, que pudessem conhecer o amor. Pois é. E na época que a Associação Amor, nossa querida associação, estava começando, eu não entendia praticamente nada. Aí eu perguntei um dia seguinte para minha mãe: ô mãe, a senhora está nesse grupo por mim ou pela senhora? O que foi que a senhora falou? E eu disse que eu estava no grupo por mim. Porque se ela dissesse que eu estava por mim, eu disse o seguinte: sim, porque se fosse por mim não ia adiantar de nada, porque ninguém me compreende, ninguém me respeita. E aí foi que ele entendeu a importância de se fazer parte de uma instituição, das organizações, porque é assim que a gente luta por inclusão, né? Aí você passou a entender, porque na época ele sofria muito. Então ele: por que você está nisso e eu ainda sofro? Hoje eu até não sofro tanto bullying, mas falta amigos sim. Tipo assim, hoje eu tenho eu tenho o Ibiapino como meu melhor amigo de todos, o Davi Pedrosa e o Manuel Joseph, que são os outros melhores amigos que eu tenho. Mas enfim. Curiosidade, Guilherme. Desculpa interromper. Você falou em 3 amigos, eu entendi isso, né? Você vai me corrigir se eu estiver enganado aqui. Os seus amigos, todos têm autismo? Eu sei que não é o psicólogo, pelo que você colocou aí. Mas os outros 2, eles também são autistas ou são típicos? Bem, as outras 2 pessoas que eu falei, que é o Davi Pedrosa e o Manuel Joseph. Davi Pedrosa E Manuel Joseph, eles não têm autismo. Mas são amigos especiais, sim, porque eles estiveram comigo desde quando eu cheguei no Diocesano, que é o colégio do meu coração. Desde quando eu cheguei lá, eles
sempre me tratou bem. No primeiro dia de aula, Ibiapino foi lá falar comigo, disse que já era um grande amigo dele, já, porque tem aquela coisa, tem aquelas pessoas com autismo que ficam na dele e que falam muito. Eu sou daquelas que falam muito, entende? E tem aquela coisa. Eu estimulei muito. Estimulou, né? Porque o médico disse que ele não queria falar, sabe? O médico disse, ele não vai falar. Eu disse, ele vai falar, porque Deus é Deus. Sim, só voltar só um pouquinho. Quando ele soube que tinha autismo, eu tinha uma maior preocupação. Minha maior preocupação era que algum familiar, chegasse antes de mim, contasse para ele que ele tinha autismo. Então, eu digo, olha, eu quero fazer isso, eu tenho o direito de fazer isso, é comigo que ele vive. Então, assim, eu tinha medo de como ele fosse receber vindo de outras pessoas. Então, é muito importante. E qual foi o melhor momento? O momento que eu entendi que ele tinha a compreensão, sabe, do que eu estava dizendo. Não adiantava falar para ele com 6 anos que ele não iria entender, mas com 11 anos ele entendeu perfeitamente. Exato, muito pequeno, hoje Vita... 6 anos para ter essa... Eu queria só fazer uma perguntinha, até minha mãe, aí Socorro Lustosa, é minha mãe, está perguntando, com quantos anos o Guilherme falou? Olha, tem uma diferença nisso daí, porque eu comecei a ler com 4 anos de idade, mas falar mesmo, eu comecei a falar não em português, e sim em inglês, que foi coffee, que é café em inglês, com 6 anos de idade. Mas 6 anos passou a conversar, né? Passei a conversar. Que legal. Mas foi assim uma coisa que veio aos pouquinhos, Guilherme, essa conversa, ou você já saiu falando, quando aconteceu, você já saiu conversando mesmo? Saiu falando com já saí falando como se fosse um Silvio Santos da vida, como se fosse um Otaviano Costa da vida. Já fiquei falando como se fosse Faustão da vida. Eu sou um grande admirador de grandes apresentadores. Comunicador, né? Gostei, né? Então, assim, com 4 anos era estimulado, então ele lia o que se colocava. Primeiro ele não falou nada, depois ele passou a falar lendo as coisas. Mas o que me mudou de verdade mesmo foi o Jornal Nacional. Jornal Nacional. Pedro e Ali adoram. Quando tem a chamada, Pedro e Ali, nossos filhos, eles saem correndo para ir assistir a chamada. Quando vem aquela vinheta do jornal, eles correm para frente da televisão, onde tiver que esteja, eles vão lá. Pois foi uma das coisas que me chamaram a atenção. Guilherme ainda muito bebê, quando começava o Jornal Nacional, ele esticava o pescocinho assim e ficava tentando, sabe? Então foi assim muito forte. Mas hoje eu não admiro só pela chamada, pela vinheta do Jornal Nacional, não. Eu admiro, agora eu falei que deu cebolinha. Eu admiro pelos apresentadores que tem, né? Tipo o William Bonner, que há muito tempo é um dos melhores jornalistas do Brasil, não só do Brasil, como também do mundo inteiro. Renata Vasconcelos, enfim, tem outros jornalistas que fizeram muito sucesso no Jornal Nacional e que podem fazer sucesso até hoje, né? Fazem, né? E que fazem muito sucesso até hoje. Exatamente. E outra coisa, Guilherme, assim, essa questão do seu hiperfoco, o que é que você gosta, né? Como é que é o hiperfoco para você? Ele contribui. Se é positivo, se não é positivo. Explica um pouquinho sobre o hiperfoco. Quais os que você tem e como eles são para você, se eles ajudam ou não no teu dia a dia. Mas, enfim, é que eu fui interrompido aqui, né? O hiperfoco te ajuda. Enfim, é muito importante que a pessoa com autismo trabalhe no hiperfoco. Por quê? Porque ela vai se organizar ainda mais. Eu, por exemplo, vou dizer meus hiperfocos, porque eu tenho muitos hiperfocos, que é o futebol, né? Ou melhor, o automobilismo em primeiro lugar, porque desde pequeno eu sempre gostei de automobilismo, né, mãe? Esse McQueen. Arranca meus cabelos tudo junto. O Pedrinho tá na mesma linha. O Pedrinho é doido por McQueen. Menino é um negócio, né, esses meninos? O que mais você gosta? Assisto McQueen até hoje, né? Mas eu sempre gostei de automobilismo, futebol, televisão também, por causa dos programas, né? Eu sempre vejo alguma coisa do tipo, alguma biografia de algum apresentador. Os países. Os países também. E o que mais? Enfim,
questão de automobilismo, eu gosto muito de assistir Fórmula 1. E o piloto que mais eu tenho, tipo assim, de visão, caso eu se tornar um piloto mesmo, mas não de uma categoria tão famosa como a 1, mas também tipo uma Indy 500 da vida, de uma NASCAR da vida, para mim o piloto que eu tenho mais visão de piloto de verdade é o Ayrton Senna. O cara sempre influenciou não só pilotos brasileiros, como também pilotos do mundo inteiro. Hamilton, Jenson Button, o próprio... Não vou dizer... Não, peraí. O Fernando Alonso também, Sebastian Vettel. Só não vou colocar o Schumacher, porque o Schumacher foi uma das pessoas que mais chatearam o Senna. Mas, para mim, eu tenho um enorme respeito por o Schumacher. O Schumacher tem 7 títulos mundiais. E te ajuda a te concentrar, é isso, Guilherme? Tu consegue ter uma melhor concentração quando tu vai pro teu hiperfoco, é isso? Sim, consigo me concentrar. E ainda mais porque, né, eu trabalho com automobilismo desde quando eu era pequeno. Não trabalho, tipo assim, trabalho em questão de melhorar mais o meu desenvolvimento, entendeu? Mas, tipo assim, sempre gostei de automobilismo, como já falado. E tem uma perguntinha aqui. Deixa eu só falar uma coisinha do hiperfoco. Assim, quando ele termina as atividades... Guilherme, você coleciona alguma coisa? Carrinhos? Não é à toa que eu gosto de automobilismo, eu coleciono carrinhos, né? Que legal, então, Guilherme. Assim, algumas pessoas... Guilherme tem uma necessidade, às vezes ele está uma sobrecarga muito grande nessas aulas online. Ele, mãe, eu preciso sair um pouquinho. Aí ele sai, quando eu vou olhar, ele tá lá, jogando. Para algumas, viu, assim, como é que você deixa a sua aula e vai jogar videogame? Só que ele não foi jogar videogame, ele foi se organizar. É só aquele momento que ele precisa, ele necessita daquilo, depois ele mesmo para e volta para a aula. É muito importante que os pais compreendam que quando o filho, às vezes ele quer ouvir uma música, mas você não tem que fazer atividade, ele está se organizando, tenha calma. Eu pensei muito quando ele me pediu assim, mãe, eu quero o quê? A direção. A direção. De um cockpit. É um simulador. Simulador, eu vi. E aí eu disse, meu Deus, nós vamos comprar isso, aí é que ele vai ficar mais focado. Vai ficar mais focado. Mas eu disse, mas vai ser bom, porque nós trabalhamos com limite. Porque se deixar, vira. Então, primeiro as obrigações, depois a diversão. Só que nem sempre quando ele está lá é diversão, é organização. Uhum. Então, ele tem livre acesso e também tem responsabilidade com as atividades do colégio. Guilherme, aí só voltando aí, eu acho que tem uma pessoa perguntando, eu acho que é legal colocar, porque salvo engano você gosta. Pessoa perguntando se a música te chama a atenção. Isso é também hiperfoco teu? Tu toca algum instrumento? Como é? Fala um pouquinho. Hoje eu toco violão, mas, tipo assim, só nas aulas de violão, né? Ainda estou em aprendizado. Mas em questão de música, a música me desenvolveu um pouco também, por causa das batidas, das melodias, das acapelas dos cantores, né? Que chama a atenção realmente, não é o instrumento, é a voz do cantor. E as músicas que eu mais gosto até hoje é a eletrônica, o pop, né? Michael Jackson da vida, um Alok da vida, tua, né? Entendi, Guilherme. Legal. Guilherme, teve uma pergunta aqui, eu só queria voltar, que assim, se tiver resposta, eu também acho que talvez ajude melhor nisso, mas se você souber, você pode dizer. Assim, perguntaram aqui como é que o jornal ajudou a você a falar, se ajudou de alguma forma. Né? Eu não sei se você consegue identificar alguma coisa nesse sentido, alguma ajuda que, não sei se é a repetição, né? É colalia de alguma palavra, enfim, eu não sei se você consegue exemplificar. Bem, o jornal me ajudou em algumas coisas. Em concentração, né, para uma notícia que pode ser extremamente urgente ou não, mas é importante você ver aquela notícia, porque pode acontecer, mas, enfim, me ajudou muito a questão da concentração, do desenvolvimento de fala, para ter uma fala... Mas como foi que te ajudou? Como é que o jornal te ajudou? Ou só a música te chamava a atenção e você ficava concentrado? O jornal me ajudou a ficar mais concentrado, né, para ver alguma notícia, entendeu? Ah, entendi. Me ajuda a ficar concentrado não só na notícia, como no dia a dia que a gente está passando também. E o YouTube te ajudou? Ajudou.
questão de fala, ajudou. Como ele te ajudou? Como é que ele te ajudou na fala, Como é que ele te Guilherme? ajudou? Ajudou no desenvolvimento da fala multinacional, né? Também. Gostei! Do inglês e do espanhol. Inglês, né? Inclusive, deixa eu falar um pouquinho aqui, só a minha apresentação. Tá. Enfim. Primeiro tem que aquecer a voz, né? Enfim. Hello, my name is Guilherme Barroso. I am 14 years old. I live of the Mossoró, Rio Grande do Norte. Olá, eu sou Guilherme Barroso, eu tenho 15 anos. Eu tinha falado inglês 14. Na verdade, é 15 que eu fiz. É 15, que é 15 anos de idade. Enfim. Olá, eu sou Guilherme Barroso, eu tenho 15 anos de idade. Eu moro em Mossoró, Rio Grande do Norte. E eu sou muito bem. Yes. Então, assim, no YouTube ele pega muitas falas e aprende muito, muito, é rico. Eu quero dizer para as mães, tudo demais é veneno? É. Mas o seu filho está aprendendo quando ele está de frente a um YouTube, em frente. A televisão. A TV. É importante, é importante. Tudo demais não, mas é importante, é válido. Me ajudou muito. Em questão de televisão, desses programas interativos, tipo de apresentadores, eu tenho uma grande admiração com muitos apresentadores. Silvio Santos, Faustão, Luciano Huck. Porque eles são, tipo assim, vou citar o Silvio Santos porque é um cara extremamente engraçado, né? Joga dinheiro pra tudo quanto é canto também. É engraçado, cara, isso. Sim, o Faustão ô louco, bicho, ô louco meu. Enfim, que eu gosto muito das gírias que ele fala, né? Os bordões. Eu passo o dia ouvindo os bordões do Faustão, sabe? Ele passa o dia falando. Faz parte. E no domingo ainda é mais, sabe? No domingo ainda é mais. E também eu gosto muito do Luciano Huck porque, além de ser um grande apresentador, é um cara extremamente humilde, né? Do tanto de casa que ele... tanto de pessoa que ele já ajudou, dando uma casa boa. É importante, né? É importante, fez muitos momentos importantes. Gugu também, apesar de ser falecido, né? E também me entristeceu muito. Não só eu, como o Brasil inteiro também se entristeceu pela morte de Gugu. Mas foi um grande apresentador, um cara muito... chega, eu tô segurando... emocionado, segurando as lágrimas aqui, né? Porque muito forte. Foi muito forte quando eu vi a morte do Gugu, né? Porque também... E do Tirolipa? O que você tem a dizer do Tirolipa? Apesar de Tirolipa não ser um apresentador, né? Mas é um grande humorista, um cara muito engraçado. Meu amigo, vamos dizer, a verdade, né? Meu amigo. É seu amigo, pronto. Meu amigo. Hoje ele me segue no meu Instagram, e graças a Deus. Aí. Hoje até que ele fala algumas coisas comigo. Espero que ele possa falar mais comigo também. Legal ouvir, mas você é fã dele, né? Isso é bom. A gente queria, assim, a gente já tá até próximo aqui, tem 15 minutos, né, amor? Tem 13. 13 minutos. Mas eu queria antes aí tirar uma selfie nossa, que eu vou só... Vai fazer mais uma pergunta, tirar uma selfie. Eu vou desativar os comentários só pra gente fazer uma selfie, tá, pessoal? Vamos lá, rapidinho. Sorrindo, cadê? Sorriso. Ótimo. Pronto, deixa eu só voltar aqui um minutinho. Como é que foi esse negócio de... Desativar, né? Esse negócio... Eu vou te ensinar depois, é no cantinho onde tem 3 pontinhos. Ela vai te ensinar depois, pai. A gente desativa só pra tirar selfie. Agora não voltou, não sei. Acho que já aparece. Mas vamos lá, eu queria fazer uma perguntinha sobre essa questão de relacionamento, socialização, como é que você assim, no seu dia a dia, se você é fácil de se relacionar. Eu sei que você gosta de conversar e tudo, mas... Vai fazer amigos, como é que foi isso na escola? Eu sei que esse ano é um ano diferente, a gente sabe. Mas vamos falar do ano passado, como é que foi, como é que é a sensação dos colegas, se você tem dificuldade, enfim. Fala um pouco, Guilherme, dessa parte. Olha, eu vou dizer eu vou ser sincero aqui. Eu não tenho dificuldade nenhuma. Quem tem dificuldade são vocês mesmo que estão assistindo a nossa live, porque dificuldade de compreender nós, pessoas com autismo, né? Não vocês que estão nos assistindo, ele quer dizer a sociedade. A sociedade. Né? A maioria. Mas tem algumas pessoas também. Não, todo mundo que está aí é legal, é amigo. Sabe?
Mas, assim, a maioria das pessoas, né, da sociedade não compreendem. Então, eles, mãe, eu já resolvi, eu não tenho problema nenhum. Quem tem problema é a sociedade, que não nos compreende. Mas em questão disso, eu vou dizer a verdade. Eu tenho algumas dificuldades, sim, para poder me relacionar com as pessoas também, né? Para elas me compreenderem. É uma das maiores dificuldades que eu enfrento na minha vida, e talvez não só da minha vida, como também de outras pessoas que têm autismo também. E é muito triste, sabe? Quando você passa no shopping, um local divertido onde você gosta de passar, você passa por aquela pessoa, por aquele seu colega, e tem colegas que acenam para você e tem outros que se escondem para não poder falar com elas. Ou seja, é um momento difícil, sim, mas a gente tem que ser positivo, que tudo isso vai dar certo. Em nome de Jesus. Já está dando, isso já está dando certo. Aos poucos a gente vai ganhando espaço, as pessoas vão compreendendo e vão entendendo e percebendo que todos nós somos diferentes e que a gente precisa respeitar isso. Não é só a questão do autismo, né? Eu sou diferente da Miriam, a Miriam que é diferente de X, de Y, todos nós somos diferentes, né? E a gente vai conquistar. Isso aí é por causa de uma diferença muito que já está dizendo. A dona Miriam é uma mulher e o senhor é um homem. Isso é uma grande diferença que já dizem o pessoal mesmo. Bate no martelo e diz. Guilherme, eu até vou um assunto que a gente conversou até com você e com sua mãe um pouquinho mais cedo, essa questão profissional, a flexibilidade, você poder escolher sua profissão, e se não der certo ali, ter outra alternativa. A Rosana já até comentou que eu achei legal, até a questão dos móveis da casa, né? Que você comentou, essa questão de estar sempre mudando os móveis, para não ficar ali naquela rotina e não ter que ser aquela coisa rígida, dura, que não muda. Até porque a vida, né? Muda, tá? Nós temos que ser flexíveis, né? E nós temos que nos adaptar nessas mudanças. Então, eu queria conversar um pouquinho sobre isso. A gente tem que... Se você já tem uma profissão pensada. Não, eu não tenho uma profissão muito bem pensada, porque como já tinha dito no começo, muitas profissões chamam a atenção da gente meio que na última hora. Meio que... Como é? Chama a sua atenção. Que chama a atenção logo na última hora, como já disse isso. Mas eu tenho o sonho de ser ultrassonografista, né, que trabalha na medicina, apresentador também. Eu acho que vocês mesmo podem dizer que eu tenho um grande talento para ser apresentador. Vocês acham? Com certeza. Comentei aí, viu, pessoal? Ele quer saber a opinião de vocês, se ele tem potencial para ser apresentador, não é isso? Tem sim. Ator, tem sim, com certeza. Ator. Mas nós trabalhamos com todas o quê? Mas trabalhamos com todas as letras do alfabeto. A gente tá plano A, plano B, Eu achei legal. Muito legal. Até o Z, tudo, mas até dar certo mesmo, aí a gente para. Me preocuparia se ele tivesse uma opinião já formada. Porque, tipo assim, se eu focasse só, tipo, um exemplo, na medicina, eu não conseguir passar, aí eu ia ficar todo desfocado, entendeu? Por isso que eu tenho um alfabeto todinho para poder... 26 planos na cabeça. 26 planos na cabeça. 26 letras. Exatamente. 26 planos que estão na sua cabeça e que você... Pode se trabalhar, né? Pode ser trabalhar. Então, aqui nós trabalhamos com várias possibilidades. Aqui nós pintamos, nós criamos, nós temos nosso momento de arte. Trabalhamos para a vida. Guilherme é estimulado para a vida. Então, assim, nós temos o alfabeto inteiro. Porque se não der certo o plano A, ele não vai ficar desmotivado para tentar o plano B. Poxa, não deu certo o A, mas nós vamos para o B. E assim sucessivamente. E assim, em relação à mudança do ambiente, é muito importante para não ter aquela rigidez. Ter sempre a mesma coisa no mesmo lugar. É importante, porque ele entende. Eu só cobro dessa forma porque ele me dá um retorno que as coisas mudam. De repente, nós marcamos uma live e por algum motivo não dá certo de acontecer. Aí o menino fica totalmente desorganizado. Então, quando eu trabalho dessa forma, temos uma live para tal dia, mas pode ser que aconteça algum imprevisto. Então, a gente fica preparado. Se der certo, ok. Se não der certo, a gente continua. Ele diz, eu faço o quê? O que você quiser fazer. É isso mesmo. Sabe?
Então é importante trabalhar com possibilidades. Olha, nós vamos sair, mas se de repente o pneu furar, nós vamos parar para consertar. Porque tem pessoas que o pneu fura e fica desesperado, porque parou. Ele não quer saber se o pneu furou, é porque parou. Parou por quê? Precisamos falar de verdade, na real, com claro, porque são pessoas capazes de nos compreender se nós tivermos amor e paciência. É isso mesmo, Rosângela. Amor, eu queria aproveitar que a gente já está aqui no finalzinho, que você falasse um pouquinho aí do livro. Tem um minutinho para falar do livro, porque depois a gente vai falar rapidinho. Todo mundo vai participar do lançamento dia 18. Pega o livro. Do livro. Com ele agora. Tudo bem. Dia 18 tem lançamento. Dia 18 vai ter lançamento. Tá aqui, tem que ter aqui. A gente olhando, o patrocínio todo estava aqui na nossa frente. Enfim, o lançamento do livro. O menino que brincava com os dedos, em inglês é The Boy Who Played with His Fingers. Tá aqui o nome do livro em inglês e português também. O lançamento vai ser no dia 18 de setembro. Oi? O livro é bilíngue, né? É, bilíngue, português e inglês. O lançamento vai ser dia 18 de setembro pelo Colégio Diocesano de Santa Luzia, às 18 horas da tarde. E é eu isso. quero vocês todos presentes. Caso vocês quiserem participar, é só falar com a gente no direct. Pronto, é muito importante. Isso é um livro bem bacana, que vem aí com a linguagem fácil, para todo professor conseguir passar a mensagem. E é um livro legal para presentear o irmão, ou enfim, é um livro muito bom que fala de autismo com a linguagem massa, bem Complexa. Não, complexa não, bem flexível. Ah, sim. O livro é de fácil entendimento, não é complexo, não. Não, eu particularmente adorei os outros dois. Comprei os dois na época, eu comprei para minha mãe, dei no colégio também, presenteei a diretora do colégio que os meninos estudavam. Eu adorei o Caio também, o nosso de 11 típico, leu, se emocionou. E eu acho até que abriu até mais ainda a mente dele, né, na época, que foi no ano passado, para, né, a questão da inclusão. E ele ficou muito mais sensível também em relação a isso, apesar de ter os irmãos, mas quando você lê e você já vê um adolescente um pouco mais lembra de alguma coisa que aconteceu na escola, pela idade, né? Enfim, vai lembrando e... Eu prego muita questão de você respeitar, porque ele também tem casa, né? Então ele também tem que se comportar com respeito com os amiguinhos no colégio. Então ele ficou muito emocionado com o livro e a gente vai comprar e vai vender na Likens, né, Rosângela? Vamos vender aqui na Likens, viu, pessoal? Boas notícias. E aí, falando disso, né? Falando da questão de comercializar, de vender, enfim, a gente só queria mostrar, faz muito tempo que a gente não mostra, que a gente faz um trabalho com as nossas camisas, que são essas aí que a menina está mostrando. Então, elas têm um efeito, né? Que você passa ali em cima, o efeito da luz solar. Na hora que você passa, começam a aparecer as imagens. Passa aí, Mirinha, o pessoal vê, ó. Começa a iluminar a mão ali, a mão com esqueci, a mão com... Deixa eu passar aqui. Com o símbolo do autismo? Isso, com um quebra-cabeça, né? Quebra-cabeça, aí tem escrito, você é a peça que faltava, né? O coração também, o quebra-cabeça fica todo iluminado, e essa outra aqui é autismo, aceita-me como sou. Então, essa luz... em coleção nova, né? Também. Essa luz simboliza... na verdade, a gente usa a luz negra, mas é mais para mostrar o efeito que quando você tiver exposição ao sol, né? Então, está à venda na Likens, né? Esse produto ele também é feito de garrafa PET. É o único produto que não é feito por autistas, são nossas blusas, que é uma forma da gente divulgar o nosso trabalho sobre o autismo. Falar de inclusão, né? Uma forma de falar de inclusão. E aí agora, né, na nova coleção, a gente começou com uma coleção focada para o autismo, mas agora a nova coleção ela vai estar tratando da inclusão de forma ampla, né? Então a gente vai falar realmente das diferenças, enfim, vai ser bem legal. Mas como a gente tem um minuto, a gente quer aqui deixar a palavra com vocês, agradecer demais, e a palavra está com vocês para vocês finalizarem a nossa live. Temos 40 segundos. E a questão do sonho também? Diga qual é seu sonho. Qual é seu sonho? Isso. 30 segundos, rápido. Bem, eu tenho muitos sonhos na minha cabeça. Ser ator, apresentador, ser médico, piloto,
piloto de Você categorias automobilísticas, e de ter minha mãe para sempre, até tornar adulto, claro. e a gente agradece. E também ter amigos que a gente possa, que meus colegas, né, que hoje eu tenho colegas, tornassem meus amigos e poder sair